Olá, estamos aqui com mais um convidado muito especial que participou aqui da Logistic 2025. A Logistic é uma das maiores feiras do país na área de logística e também comércio internacional. A feira acontece todos os anos aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O meu convidado é Adriano Guardiano, diretor de vendas do Grupo Mobis. Adriano, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Prazer é meu, Alex. Agradeço o convite, agradeço o espaço, né? Falar de tecnologia, falar de logística, que é a área que eu me desenvolvi, construí, criei todo o meu mailing profissional é muito bacana, é muito interessante. E também falar propriamente do Grupo Mobis, né? Que tem aí a sua recente expansão nesse mercado de logística, tem trazido uma mudança de como o mercado tecnológico de logística tem visualizado tecnologia e, ao mesmo tempo, falar de tendência, falar de mercado, falar de economia, falar de tudo que é necessário para a gente se conectar nesse mercado brasileiro desafiador. O que motivou, Adriano, o Grupo Mobis a vir para cá participar aqui da Logistic 2025? Legal. Eu vou contextualizar o que é a Mobis inicialmente, só para o pessoal entender, né? Porque saiu no mercado, né, na imprensa, a fusão entre Fretify e Pfight, onde a Fretify eu fui o CEO aí durante cerca de 5 a 6 anos, construindo toda a evolução tecnológica dessa empresa. E aí, na sequência, a gente fez todo um processo estrutural de M&A entre Fretify, Pfight e Mobis para construir um ecossistema que hoje está na casa dos seus 14 produtos e funcionalidades de tecnologia para o mercado de logística. E a Logistic, por ser uma feira muito estratégica e referenciada no mercado onde a gente está inserido, você pode perceber que tem muitas empresas de tecnologia expondo, colocando seus produtos como estratégia de diferenciação de mercado, e a Mobis, com a sua já representação gigantesca nesse mercado, vem para essa feira principalmente para mostrar novidade, exclusividade e, ao mesmo tempo, lançar produtos e lançar novas linhas diferentes de mercado para transportadores dessa regional catarinense que a gente tem aqui, né? Que essa malha logística catarinense, ela é muito grande, ela é muito rica, mas ela também tem muita dor, né? Ela tem muita necessidade tecnológica. E principalmente o Rio Grande do Sul e Paraná, que também são regiões que normalmente sofrem com esse tipo de dificuldade, a gente trouxe uma estratégia para essa feira justamente para mostrar que a Mobis também está presente nessa região, também gosta de produtos para essa região, mas principalmente voltado a uma tecnologia mais para o comércio exterior, que é uma grande malha que existe dentro desse mercado, mas ao mesmo tempo conectar essas indústrias e esses transportadores de uma maneira mais simples e mais facilitada. E o que você leva de aprendizado aqui da feira? Boa. A Logistic, ela cresceu, né? Ela foi uma feira que se iniciou em Joinville, teve toda uma tratativa ali de crescimento, né? Os seus idealizadores visualizaram esse mercado de uma maneira muito estratégica, até porque essa feira ela teve uma expansão muito rápida durante os anos. E aí eu vou falar até do ano anterior e o desse ano para a gente visualizar o que foi diferente. O ano passado a gente veio com um stand menor. A gente veio com uma representação um pouco mais simplória dos nossos produtos, focou em alguns produtos direcionados aqui para o próprio mercado. Mas esse ano a gente já veio com um stand muito maior, né? Uma representação de mercado assim, que mudou até mesmo a visão que as pessoas olharam para o próprio Grupo Mobis. E é importante destacar que as empresas que nos visitaram olharam para o nosso stand de uma maneira muito mais humanizada, muito mais conectada às necessidades que eles estavam buscando. E no ano anterior a gente não tinha feito isso. E a tese desse ano era justamente uma linha de comunicação mais conectada com o cliente, que ele pudesse olhar a sua dificuldade e ter uma resposta rápida dentro do próprio stand do que ele poderia resolver. E a gente criou um totem, até mesmo exclusividade ali, de parametrização, que ele colocava os seus dados e já sabia qual tipo de produto poderia ajudar a empresa dele. E eu vejo que esse ano, até mesmo o Logistics Summit, que está na frente do nosso stand, trouxe uma velocidade a esse processo de apresentação, mas ao mesmo tempo trouxe uma diferenciação sobre como a gente se posicionou nos últimos anos. Nós temos no Brasil um grande problema de logística. Quais soluções que a sua empresa pode oferecer, né, às empresas para poder tentar amenizar esse problema? Boa. Cerca de 50 a 58% do mercado nacional brasileiro de logística é rodoviária. Então,
ainda existe um monopólio muito grande, né? Isso, o próprio mercado apresenta esses números e a gente visualiza que não só as transportadoras, como também as indústrias, os embarcadores, distribuidores, né, armadores logísticos têm uma grande dificuldade na compra, gestão e análise de frete. Então, na feira esse ano, a gente lançou um produto chamado Marketplace de Fretes, que tem como objetivo conectar a transportadora, o agente de carga, o armador, a indústria, que são empresas que dependem de uma cotação rápida de frete, dependem de uma velocidade na tomada de decisão para conseguir se conectar de uma maneira digitalizada. Só que não só isso. Muitas outras funcionalidades nossas, que são carro-chefe, né? Por exemplo, o nosso TMS embarcador, que faz toda uma gestão de transporte da indústria, que normalmente não é o seu mailing, né? É mais a transportadora, mas hoje as indústrias preferem ter um controle mais na palma da mão de como o seu processo está acontecendo, e principalmente a conexão multimodal. A gente tem percebido um crescimento de cerca de 68% da cabotagem só nos 2 últimos anos, porque ninguém mais quer atender o Nordeste rodoviário. Quem quer mais tirar um caminhão do Rio Grande do Sul e levar até, por exemplo, Fortaleza? Poucas empresas estão fazendo isso ainda. E aí criam-se polos de atendimento em alguns operadores logísticos, mas muitas empresas que estão nesse litoral ou estão dentro dessa regionalização estão usando essas empresas para fazer o processo de cabotagem. Por isso que a estratégia da aliança, a Maersk comprando a aliança, né, dentro do mercado nacional, fez com que eles já ganhassem 98% do mercado, só executando atividades como essa. E aí é onde nossos produtos se encaixam dentro dessas aplicações. O nosso TMS embarcador tem uma possibilidade de conexão e gestão, não só da geração da demanda até o controle da entrega no cliente final. Existem também as soluções de roteirização para distribuição de entrega na ponta, então tudo isso facilita o processo de gestão de cadeia logística, de gestão de transporte da cadeia logística, as soluções de gestão voltadas ao próprio cliente. Hoje em dia, o celular é a nossa principal cadeia de informação, né? Então quem está monopolizando esse dado está conectando com o cliente na ponta, né? Então a logística tem como esse diferencial. E as nossas soluções de TMS, YMS, o DMS, o próprio WMS, que é uma solução de armazém, e as que a gente lançou aqui na feira, no meu ponto de vista, conectaram de uma maneira diferente o que o mercado vinha como estratégia para esse ano. Você deixou bem claro aí todas as soluções, né, que vocês podem oferecer ao mercado. Mas aí eu te pergunto o seguinte, quais, na tua opinião, né, são as maiores dificuldades que o nosso país enfrenta e que para poder facilitar um pouco mais a logística, né? Principalmente as dificuldades. Como é que você enxerga? 4 cenários que eu vejo hoje, e aí não vai ter como não falar de economia ou falar de política especificamente nesse assunto. Mas vamos lá. A gente tem uma malha logística gigantesca. O modal ferroviário, por exemplo, é pouquíssimo utilizado em todos os canais que a gente fala. O marítimo tem crescido justamente por a ineficiência do próprio rodoviário, do ferroviário e também do próprio rodoviário. Mas o que eu visualizo como a principal dificuldade? Existe muito pouco investimento em infraestrutura, isso a gente escuta esse clichê há muito tempo, mas é uma realidade que ela não muda. No mercado nacional, o mercado brasileiro olha muito pouco para a estratégia logística de cadeia de abastecimento, então é uma dificuldade macroeconômica. E aí a segunda é a própria economia, né? Não olha a logística como diferencial competitivo, olha a logística como diferencial de sobrevivência, que é totalmente o contrário do que deveria realmente ser. Eu visualizo também que poucos estados investem em infraestrutura. Vou pegar, por exemplo, Paraná, que a gente tem visualizado um crescimento exponencial em várias frentes de cenário logístico e principalmente tem sido um dos maiores exportadores nacionais, né, de produtos, principalmente aqui para o canal aquaviário e também para o canal marítimo. Mas, ao mesmo tempo, a terceira que eu coloco como principal visualização são as próprias empresas nacionais de capital privado ou que olham para cenários de pouca automatização, pouca desburocratização e pouco investimento em tecnologia. A gente, na própria Logistic, tem falado de 24 horas por dia aqui, né? Mas parece que todos os palestrantes que falaram sobre isso passaram uma visão diferenciada para as pessoas, mas elas ainda não acreditam que aquilo pode ser um diferencial competitivo para o negócio dela. E esse é uma quebra cultural do próprio brasileiro, né? O brasileiro leva um pouco mais de tempo para se sentir convencido de que aquilo é interessante para o seu próprio negócio. E o quarto é que a gente olha para o cenário nacional, né, para o Brasil como um país tão gigantesco no seu sentido de malha, mas a gente não consegue fazer uma conexão multimodal. A gente não consegue
fazer os modais se conversarem ou se conectarem. E poucas pessoas ou poucos idealizadores e profissionais da área de logística falam disso, porque enxergam a dificuldade entre desburocratização, conexão macroeconômica e interesses ou investimentos de capital privado para isso. Você tinha me dito antes que o Grupo Mobis aproveitou a feira para poder fazer lançamento de novos produtos. Boa. Quais são esses produtos Legal. que vocês estão lançando? A feira foi estratégica para nós esse ano. E no ano passado, até trazendo a base histórica, muitas transportadoras nos procuraram para um produto que era para gerenciar o porta-a-porta de containers, que é fazer a retira aí no terminal, fazer o abastecimento na sua própria empresa, fazer a desova desse container. E a gente criou um produto que a gente deu o nome de transporte de containers, que é justamente para fazer esse porta-a-porta. Lançamos também uma solução de cross-docking, que hoje o mercado não oferece de uma maneira processual como a gente construiu, e aí é o nosso diferencial de personalização dentro da própria ferramenta. Lançamos também um roteirizador para pequenas e médias empresas, que a gente deu o nome de Light. Então é um roteirizador que o próprio cliente vai conseguir de forma autônoma acessar o nosso site e já adquirir a ferramenta, que hoje nenhuma solução ou nenhuma empresa de software de logística faz no mercado. Você tem que entrar em contato com o vendedor, você tem que passar as suas necessidades para você adquirir o produto. O que é muito diferente dos outros mercados, quando você compra um CRM ou compra uma solução mais simples, você consegue colocar seu cartão de crédito e já sair comprando. Esse é um outro produto. E o Marketplace de fretes, que tem sido um crescimento extraordinário para 2 meses de lançamento, mas a feira, aqui na Logistic, a ideia era mostrar para as transportadoras que, principalmente, eles iriam conseguir mais clientes utilizando esse produto, ou seja, aumentar a sua rentabilidade, lucratividade, e aumentar o seu poderio comercial, e também as próprias indústrias e embarcadores terem facilidade de encontrar a transportadora do Alex, por exemplo, num canal seguro, num canal simples e num canal que seja muito mais conectivo em relação a como essas demandas, né, se conectam diariamente. Além desses novos produtos, o que o Grupo Mobis projeta para os próximos anos? Só com a fusão, né, e a construção desse ecossistema, a gente chegou nesse momento a cerca de 14 soluções dentro do nosso portfólio. Então, falei das principais, né, mas essas novas que a gente lançou aqui na própria feira. Porém, algumas outras soluções que, apesar de serem commodities no nosso mercado, nós vamos passar a ter com algumas estratégias ou de investimento ou de aquisições no próprio mercado, para a gente não precisar construir isso do zero e também fortalecer o nosso ecossistema com empresas já robustas que já possuem ferramentas nesse sentido. A primeira que a gente está em busca é um TMS transportador, que faz um processo de obrigação acessória, faz toda uma gestão de transporte na transportadora ou em quem provém o frete, né, que no caso são os operadores logísticos, e também uma solução de gestão de frota. Mas não só no sentido de gerenciar processos de manutenção ou gerenciar como o veículo está sendo gerido pelaquela empresa que é o ativo dela, mas também trazer uma representação para esse produto junto com esse TMS transportador para facilitar para a transportadora um valor competitivo, porque esses softwares para a transportadora são muito caros e geram uma complexidade muito grande de implantação. Então a gente quer trazer uma facilidade conectando esses dois produtos dentro de uma única plataforma, para ele não precisar comprar várias interfaces para se ter apenas uma única ferramenta. Porém, a gente quer lançar agora no mercado a nossa entrada no Latam, no Mercosul, de uma maneira diferenciada, porque não é só gerenciar frete nessas regiões que a gente quer fazer, é passar a atender os clientes da nossa própria carteira que já estão lá. Porém, o Brasil tem um modelo de gestão de frete, um modelo de contratação logística único no mundo. O nível crítico fiscal, contábil, até mesmo tributário é totalmente diferente de como é na Argentina, como é, por exemplo, no Uruguai, no Paraguai e em outros países. O próprio México também tem uma movimentação logística muito grande. E a gente vai entrar nesses países com uma adaptação diferente do que a gente faz no Brasil hoje, com uma personalização mais direcionada para fazer com que essas empresas utilizem também as nossas ferramentas em outros locais aqui, né, da América Latina. Baseado no que você presenciou aqui na feira, participando das palestras, qual que é a sua perspectiva para o Brasil? Você está otimista? Eu acredito que vai ser um crescimento moderado ou desacelerado para o ano que vem. Eu visualizei pelo menos os números entre esse mês e o ano anterior. A gente percebe um crescimento que vai bater no máximo esse ano em 2,5 e olha lá se chegar nisso. Para o ano que vem a gente está estimando aí, os economistas, pelo menos os mais cautelosos, em 1,6 no crescimento de PIB.
Só que o mercado que a gente está, o mercado de logística, o mercado de tecnologia, ele atende essa curva de desaceleração. É óbvio que as empresas vão ter um nível de crescimento menor, só que ainda continua, né, um cenário tecnológico sendo necessário. E aí quando eu falei que a tecnologia ela não é mais critério de competitividade, ela é critério de sobrevivência, se a empresa, as empresas ou capital privado com o nível de aceleração do mercado não automatizarem mais os seus processos, ou seja, fazer mais com menos, vão ter muita dificuldade de sobrevivência no próprio mercado e a economia tende a diminuir. E aí eu vou voltar para o assunto da própria IA. Ou automatização de dados, ou quem gerenciar melhor a informação, e por isso que eu pego a mão no celular, porque 100% dos nossos dados estão aqui visualizados 24 horas por dia, só que a gente não percebe. E as pessoas e as próprias empresas, olhando para essa desaceleração econômica, podem ajudar um cenário de crescimento tecnológico, utilizando isso aqui como um diferencial de crescimento, principalmente para o Brasil, que é gigantesco, que tem uma possibilidade enorme de diferenciação de como a gente pode fazer as coisas. Porque o Brasil ainda é muito analógico. O Brasil não é um país digital. Poucos estados têm essa digitalização. E aí, trazendo para a realidade até mesmo da taxa de juros, a taxação que a gente tem agora comercial com o próprio Estados Unidos, eu vejo que principalmente o cenário marítimo vai ter uma desaceleração interessante. Poucas empresas vão deixar de importar se isso continuar da maneira que está, porque a compra vai se tornar muito mais difícil, né? Até mesmo para quem for B2C aqui na ponta, não vai olhar isso para cenários estratégicos, mas se a gente conseguir, dentro do mercado interno, achar soluções que tragam um cenário de venda e aumentar a nossa exportação, talvez esse cenário fique moderado e traga uma realidade diferente para o Brasil. Adriano, eu quero agradecer imensamente por essa conversa tão agradável aqui, Eu que agradeço. Que nós tivemos. E também agradecer pela sua participação aqui na Logistic 2025. Muito obrigado. Com certeza. E que 2026 seja da mesma forma, né? Vamos em frente. Quero também agradecer a você que está nos acompanhando e fazer o convite para que também você assista às outras entrevistas tão agradáveis e importantes como essa que nós tivemos aqui com o Adriano Guardiano, que é diretor de vendas do Grupo Mobs. Um grande abraço e até a próxima.